continuamente nas reuniões. Quantas reuniões se faz, ó Deus, quantas pessoas se encontram, ó Pai, reunidas em Tua presença, mas não tem, ó Deus, mudado a conduta. É necessário que nós venhamos mudar, ó Senhor amado, porque a Tua palavra pregada e revelada é que nos traz, aleluia, conhecimento, libertação, comunhão com o Santo Espírito de Deus. Senhor, meu Deus, fala conosco, envia, ó Deus, a Tua graça nesta noite sobre as nossas vidas, ó Pai. Confirma a nossa chegada neste lugar, em nome de Jesus, meu Pai. Os que estão a caminho ainda desta igreja, que o Senhor possa liberar, ó Deus, removendo os embaraços, removendo, ó Deus, os tropeços, que o Senhor venha confirmar, Senhor, a Tua misericórdia nessa noite sobre nossas vidas. Toma o Teu povo, Senhor, os que estão na live conosco, abençoe, Espírito Santo, ser conosco, Senhor, ser com estas vidas, ó Pai. Abençoe os vossos lares, abençoe os vossos negócios, a finança, a saúde, abençoe o relacionamento entre famílias, que o Senhor possa abençoar para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Deixa um pouco a porta um pouquinho aberta. A gente, isso, entreabertas. Nós convidamos algumas pessoas e pode ser que ainda chegue, né? E às vezes a pessoa ainda não sabe a forma como a gente está fazendo aqui na portaria. Amém? Glória a Deus. Vamos falar do amor de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, né? Para que nós possamos adquirir da parte do Senhor conhecimento e sabedoria. Porque sendo assim, nós vamos fazer a diferença. E a palavra do Senhor é o conhecimento da palavra do Senhor que nos traz temor, né? Sabedoria, prudência, maturidade, perseverança. Aleluia. No livro de Mateus, capítulo 26, capítulo, né? 26, versículo a partir do 36. Glória a Deus. 36. Amém? Versículo 36. O que diz o texto aí? Jesus no Getsemane, tá? Jesus se encontrava no Getsemane. Ele já houvera, tá? Participado da ceia com os discípulos e agora participando da ceia, ele avisa Pedro que Pedro houvera de negar 3 vezes, tá? E que mais? Ele canta antes, né? Ele canta um cântico após a ceia, tá? E aí ele se prepara para ir ao monte. Por que ele foi após a ceia ao monte? Porque ali ele estava se reservando de tudo e de todos, porque ali foi um momento crucial no ministério do Senhor Jesus. Ele houvera de cumprir, tá? Definitivamente o seu chamado. Ou seja, era o momento da traição por parte de Judas, era o momento da prisão e o julgamento.
no Senhor Jesus Cristo, para que se cumprisse, tá? A vontade de Deus em nós, a salvação, o perdão, a libertação. Eu quero mostrar para vocês aqui, ou iniciar, antes da leitura, eu quero dizer uma coisa. Jesus, ele foi levado a esta prova. Jesus, nesse momento, ele estava se comportando como um profeta, como um homem, né? Fisicamente, emocionalmente, vivendo, tá? De uma forma humana. Então nós vamos ver aqui, quando nós somos levados a um desafio, a uma prova, o nosso cuidado humano, a nossa natureza humana, ela começa a se desgovernar, tá? Ela começa a se conturbar. E com Jesus não foi diferente, tá? Não foi diferente. Ele era Deus, ele é Deus, mas ele se esvaziou, tá? E diz o livro de Filipenses que ele não usurpou, tá? O seu direito de Deus, de filho, mas ele se esvaziou, né? E se fez homem, de forma que ele foi levado à cruz, morte de cruz, tá? Então se trata aqui de Jesus, Filho de Deus, Jesus homem, tá? Homem, natureza humana. Então, pela natureza humana, então ele venceu, ou seja, ele cumpriu a vontade do nosso Pai, do nosso Deus. Amém? Então nós vamos ver aqui o primeiro versículo. Jesus no Getsemane, tá? Vamos lá? Pastora, por favor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Então ele se encontrava orando no lugar, no jardim, no relento, ao céu aberto. É o que esses tempos muitos cristãos têm feito, né? Alguns combatem, outros defendem, e outros falam: prefiro orar em casa. Mas cada um tem o seu devido dom, tá? Então agora ele vai ali ao deserto, naquele lugar, tudo, né? Escuro, era uma noite. E vamos ver aqui, ali ele deixa os 9 discípulos fora parte desta subida ao monte. E ele vai a esse jardim e ele leva 3 discípulos, que eram os mais influentes no ministério de Jesus. Sempre na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, tem sempre aquele que se destaca. Então Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos que se destacavam como discípulo, como aluno, né? Eles sobressaíam. Então Jesus contou com a presença desses 3 para, no momento da tentação, no momento da oração, melhor dizendo, que esses 3 o ajudassem em oração. Isso traz a nós, né, o conhecimento
que nós precisamos de homens de Deus, mulheres de Deus, que interceda por nós, que nos ajude em oração, nos momentos das nossas necessidades, das nossas lutas, tribulações, aflições, desemprego, tá? Angústias. Nós vamos ver aqui que Jesus esteve em momento de angústia. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco lá no livro de Lucas. A alma dele estava angustiada, ao ponto que na oração, ao invés dele, nos seus poros, saírem, né, gota de suor, começaram a sair gota de sangue. Ele estava tão angustiado, que começaram a sair sangue. E o sangue foi escorrendo, diz a palavra do Senhor. Tá? Imagine aí, a roupa de Jesus ficou toda encharcada. Isso nos traz, irmãos, uma ilustração que ali o Cordeiro de Deus já estava naquele ato, derramando o seu sangue por nós. Amém? Amém. O sangue do Cordeiro já estava ali vivo, tá? Pelas aflições que ele houvera de receber sobre a vida dele. O pecado trouxe a ele aflições. E com isto eu vou antecipar aqui que Jesus contava com 3 homens, conforme nós falamos, Pedro, Tiago e João, mas só que esses 3, Raquel, eles não suportaram, eles ficaram cansados. Jesus se afastou, né, para orar ali em particular, mas falou assim: olha, fica aqui, me ajude, eu vou ali orar, mas fica aqui orando vocês 3 por mim, interceda por mim, porque eu vou ali ter um particular com meu Pai profundo. Irmãos, era realmente um particular muito profundo, porque aquele particular, irmãos, hoje você está usufruindo, porque hoje você tem salvação. Foi naquela oração, foi ali que foi decidido tudo. Amém? Então foi naquele particular. E é bom que você tenha na sua vida, na sua casa, um particular com Deus, porque vai definir muita coisa para o teu futuro, para o futuro dos teus filhos, netos, seja quem for, da sua casa, da sua família, da sua parentela. Amém? Glória a Deus. Pois ele escolheu 3, esses 3 ficaram dormentes ou adormeceram, né? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, daqui a pouco nós vamos ler também lá no livro de Lucas, que quando ele ora 1, 2 e ele decide, então está nas tuas mãos, se não é possível passar de missa em casa, então faça a tua vontade. Aí veio um anjo, o confortou. Amém? Então nós temos homens e mulheres, tá, que tem esse ministério de confortar, de consolar, de abençoar, né, de dar uma palavra de apoio. A pastora faz esse serviço e diante de Deus, pela misericórdia de Deus, tem se saído muito bem, porque é o Espírito Santo, é o dom que Deus deu. Quantas pessoas têm sido beneficiadas através do serviço, do trabalho das mãos dela? Quantas pessoas, usando a palavra de Deus, foram salvas? Pessoas que estavam à beira de um precipício, suicídios, problemas conjugal, separação, problema de enfermidade. Olha quantas pessoas receberam oração na área de enfermidade e deram seus testemunhos. Quantas e quantas e quantas durante esses 5 anos, tá? Dezenas, centenas de pessoas foram beneficiadas. Nós não entendemos
os planos de Deus para nossas vidas, né? Aí pode subir no nosso coração a vaidade, tá? Porque eu fiz, porque e tal, né? E a gente poderíamos contender com o Senhor, né? Ah, Senhor, não estou entendendo a tua obra, na live o Senhor me usa, né? Mas às vezes em outras áreas eu deixo a desejar, eu não vejo fluir do teu Espírito, tá? Mas os discípulos não conseguiram interceder, mas o Senhor então, Deus enviou um anjo e o confortou, o Senhor Jesus, e ele estava já todo ensanguentado, tá? Daqui a pouco nós vamos ver isso, estou antecipando o próximo versículo, vamos ver aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, no Jardim das Oliveiras, como queira, outros livros falam sobre esse assunto. E seu discípulo, assentai-vos, e disse a seu discípulo, né? Assentai-vos aqui, enquanto vou, né? Como é que está aí? Vou além orar. Além orar. Mais adiante. Tá? Versículos 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Ele levou o Cefa, Pedro, e levou os 2 filhos de Zebedeu, que são o Tiago e João. Eles eram no ministério, sobressaíam esses 3 homens, tá? Então isso te dá uma como é que fala? Uma ideia, vamos dizer assim, de você procurar pessoas que te ajudem, mas pessoas destacadas do meio da multidão. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver os próximos versículos. 38. Aqui ele fala sobre angústia, né? Volta lá. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito, tá? Veja bem, o peso do pecado, talvez, preste atenção no que eu vou dizer, não estou aqui querendo pisar, humilhar, acusar, não. Mas às vezes nós, irmãos, fazemos muitas coisas simples e erramos muitas vezes, tá? Nós não erramos mais pela misericórdia de Deus, porque é só o Senhor para nos guardar. Mas às vezes a gente comete tantos errinhos, tantas coisas. Jesus houver de receber sobre si toda a maldição. Eu falo muito sobre maldição, porque nós estávamos em maldição, maldito de Deus. Jesus se fez maldito por nós. Então nós estávamos em maldição. Então ele morre na cruz, se fez maldito. Todo aquele que for pregado no madeiro, ele se fez maldito ali por nós, já antes de já subir na cruz, o ser pregado na cruz. Então ele sente tristeza. Por que ele estava ali triste e angustiado? Porque ele já estava tomando sobre ele todos os nossos pecados. Só cada um de vocês, se nós formos ver quantos pecados nós cometemos e chegamos aos pés de Jesus, Jesus nos lava de todo nós. Ele já estava tomando sobre ele os meus pecados. Eu nasci muito tempo depois, mas a obra que ele fez ali há 2000 anos e pouco, 2020, já estava preparado para a minha vida. Ele antecipou. Então o peso do pecado era muito forte para um homem que era puro santo, para um homem que era filho de Deus. Então a angústia, quando ele recebe aquela sentença, quando ele se coloca no lugar de pecador, meu irmão, se muitas vezes nós pecamos, quando nós pecamos,
conhecendo ou não a palavra de Deus, quando a gente faz alguma coisa errada, não dá uma tristeza, um vazio, né? Para quem tem temor a Deus, dá uma tristeza no coração tão forte, a gente traz um peso, né? E a gente não tem paz. Imagine uma pessoa que nunca pecou, um homem santo, um homem puro. Deus é Senhor, Deus é santo, Deus é puro. Imagine Ele tomando sobre si o pecado de todos nós. Isso, falando assim, parece em teoria, você pode até receber como uma coisa normal. Mas eu não posso nem dizer para você, se coloque no lugar de Jesus, porque jamais ninguém pode se colocar no lugar de Jesus. Mas medita o que eu estou te dizendo. Um homem tão santo, tão puro, tomando sobre ele pecado de milhões, de bilhões, de gerações. Preste atenção o quanto Jesus ali se angustiou. Por isso que a palavra do Senhor fala, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele ficou angustiado. Eu já senti angústias, os momentos de crise. Que vazio no coração, que coisa, né? Que coisa ruim é angústia, vazio no coração. Próximo 38, vamos lá. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu falei a questão de alma, né? Nós somos feitos corpo, alma, sentimento e espírito. Jesus vai dizer para o seu discípulo, posteriormente, que a carne é fraca, mas o espírito está preparado. O único que se encontra preparado é o espírito. Mas se a carne for fraca, mas se as nossas emoções chegar no abalo, então você precisa se fortalecer em Cristo, na palavra do Senhor, fortalecendo o teu espírito, porque nesses abalos, o abalo, ele começa a bombardear o nosso sentimento, e é aí que nós precisamos adquirir de Deus misericórdia. Porque Jesus, emocionalmente falando, estava abaladíssimo, angustiado, perturbado. Então lhes diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Uma tristeza, uma angústia de morte. Ficai aqui e velai comigo. Próximo versículo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, meu Pai, se é o quê? Possível, passe de mim esse cálice. Se é possível, se for possível, né? A gente sempre usa essa expressão. Passa de mim esse cálice. Continue. Todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu quero. Mas como tu queres. Mas como tu queres. Olha aí a obediência do Senhor Jesus. Olha a oração precisa que Ele fez. Vai ter momento que você precisa orar conforme Jesus Cristo orou. Conforme Paulo orou. Paulo orou 1, 2, 3. Na terceira vez ele obteve resposta, né? O meu poder se aperfeiçoará na tua fraqueza. Então ele entendeu que ele tinha que aprender a conviver. Eu quero falar um pouco sobre esse assunto hoje para você. Antes de eu ler, de estudar a Bíblia, Deus fala muito ao meu coração na hora que eu estou estudando, antes de eu pregar.
mas na hora que eu estou estudando, Deus fala muito ao meu coração, de forma que às vezes eu vou a madrugada toda, sem ter sono, porque são as revelações, e o maior momento de revelação, para mim, é de madrugada, na calada da noite. Então eu estava lendo isso aqui, que maravilha, que coisas maravilhosas. E quando eu prego, eu recebo bênção, de forma diferente, mas eu recebo bênção. Então eu sou abençoado duas vezes, né? Vamos ver aqui, o que ele fala aqui, de novo, pastor, por favor. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sim, deixa eu voltar aqui. Então vai haver momento que você precisa fazer uma oração com entendimento. Porque nem todas as áreas eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou também trazer aquilo que tem acontecido comigo e o que aconteceu com Paulo. Ele orou e ele percebeu que o que ele estava pedindo era contrário àquilo que o Pai mandou fazer. Ele disse assim: se for, né, passa de mim esse cálice. Mas aí ele, sendo um filho obediente, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E é isso que eu quero dizer para você. Tem hora que você tem que fazer o seguinte: não seja como eu quero, Pai, mas seja como o Senhor quer, porque o Senhor é que sabe. Isso está me doendo, esta ferida, esse problema, eu tenho vivido um momento de angústia. Passa de mim esse cálice, mas se possível, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então tem momento que você tem que dizer assim: olha, Senhor, está nas tuas mãos, e você precisa, presta atenção, conviver com esse cálice. Você precisa conviver. Você sabe que Deus já está permitindo para que, através, seja lá que área for, que problema você estiver passando, que aquilo que você saiba servir a Deus, tá? Mas que você saiba se render aos pés de Jesus, porque nem tudo Deus ele vai resolver de bate pronto. Tem coisas que você pede e você não vê resultado, mas você vai convivendo, você vai dosando, tá? Você vai se moldando, você vai relevando as coisas, você vai indo e o tempo vai passando. O que acontece? Você começa a adquirir maturidade, e adquirindo maturidade, aquele problema ele vai sendo superado na sua vida. Você vai, como é que fala? Aprendendo a conviver com aquele defeito, com aquele problema. Você vai aprendendo a conviver com aquele problema. E aí Deus ele vai te dando graça, fortalecimento, entendimento. É aí que eu quero que você chegue, para que quando você tiver de orar ao Senhor, e que você não entre em desespero, não fique desesperado, desesperada, porque Deus está passando com um processo na sua vida, porque isso que você está passando, Deus está fazendo muita coisa na sua vida. Deus está tratando com o seu eu, Deus está tratando com a sua pessoa, Deus está fazendo com que você dependa dEle. Deus muitas vezes te humilha através de um problema, conforme está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8 ou 6, te humilhei e te deixei passar fome e necessidade.
para saber o que se encontra no teu coração, se guardaria, capítulo 6 de Deuteronômio, por favor. Logo nos primeiros capítulos 6, versículo 8, vê se é isso mesmo. Ela vai encontrar aqui, ela vai ler para a gente. Então vê capítulo 8. Eu faço 8 e 3. Capítulo 8, versículo 3. Olha o que Deus fala para o seu povo. É bom você marcar isso aí, tá? E acompanhar. Pode ler. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tudo que sai da boca do Senhor viverá o quê? O homem. Foi com essa palavra que Jesus fechou a boca de Satanás logo de início. Foi a primeira guerra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Foi a primeira palavra que Jesus citou contra Satanás. Nem só de pão, o homem ali, Moisés, com aquele povo ali, povo pedindo água, pedindo comida, carne, e Deus depois fala: olha, eu te humilhei, te deixei passar por necessidade, é para saber o que está no teu coração. Então as provas que nós passamos, que nós convivemos, é para saber o que está dentro do teu coração. É para ver aonde vai as suas forças. Porque Deus está contigo, Deus permanece. Então, tem momento que você vai, voltando aqui, tem momento que você tem que aprender a lidar com situação. É um parente, principalmente dentro da sua própria casa. É um vizinho, é pessoa dentro do teu serviço. Deus não vai mandar embora, não. Mas Deus, Ele quer que você aprenda a conviver com aquela pessoa, lidar com aquela pessoa, porque aquela pessoa ali é uma escola para você. Se tudo que você pedir, Senhor, passa esse cálice de mim, passa esse também, passa aquele também, passa porque eu não gosto, passa, meu Deus, você não vai crescer. Você será um filho ou uma filha mimosa. Você não vai ter experiência, você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir ser líder de um grupo, líder dentro da sua casa como esposa, entre os filhos, entre a família. Você não vai conseguir. Porque é um filho mimado, não aprendeu na prática, não soube resolver, não teve paciência. Então tem momento que você vai orar, mas Deus vai te atender, sabe como? O tempo é que vai te trazer a resposta certa. Amém? Amém. É o tempo. Estou falando isso pelo que aconteceu com Jesus, pelo que aconteceu com Paulo, e estou falando isso porque tem acontecido comigo, e com você não é diferente, não vai ser diferente. Não é todas as áreas, não, é aquela área em que Deus precisamente tem tratado com você, com o teu eu, para que você amadureça, para que você possa amadurecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Eu não posso viver somente de pão, somente de boas respostas, somente de sim, sim, sim. Há um filme que diz, né, que um certo homem queria ser Deus por algumas horas, esse filme. Aí
Deus lhe concedeu isso. Todo-Poderoso. Deus lhe concedeu. Aí ele foi Deus por quanto tempo? 24 horas? Foi 24 horas. Aí ele começou a escutar um monte de pedido de oração, né? Em bilhões, todo mundo. Isso acontece mesmo. Nesse momento tem bilhões de gente aí orando. A terra todo dia sobe oração, né? De pecador, de pastor, de membro, de família, de católico, de espírita. Esse momento aí está cheio de gente por aí, né? Ai meu Deus, Senhor, guarda, assim. Isso aí, a terra está cheia de gente orando assim. E pedindo, né? E tem gente que faz assim, olha, pedindo que a fulano morra, pedindo que Beltrano se quebre. Tem pessoas fazendo esse tipo de oração. Aí o Todo-Poderoso, ouvindo aqueles pedidos, falou sim para todo mundo. Mas trouxe um desastre para o mundo. Não é assim o filme? Então, nós temos que aprender a ouvir sim dos nossos pais e também de Deus. Porque se Deus for falar sim para todo mundo, vai haver um problema. Deus falou sim que vai te matar, então a pessoa morre. Eu queria ser Aí Deus, o poderoso, dizia assim, sim, 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 sim. Olha que coisa terrível, olha que transtorno. Então até no não somos bem-aventurados, somos até no não o Senhor Deus tem nos livrado de sofrimento. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui o próximo versículo. Ele falou, se não puder passar, se não pode passar, seja feita a tua vontade, né? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Próximo versículo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes velar comigo? Próximo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tem hora que a gente fala assim, orai e vigiai, né? Mas o texto aqui sempre foi esse. Vigia primeiro, depois você vai e ora. Para o quê? Para que não entreis em tentação. Olha, você tem que vigiar. E depois você ora, para que você não entre em tentação. O que mais? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está vendo aí o que eu falei antecipado? Na verdade, o espírito, esse que fala, esse que pensa, que raciocina, esse espírito, tá? Ele foi renovado na presença de Deus. Você é um homem, uma mulher renovada. Por quê? Porque o teu querer agora, se você fala assim, eu vou na igreja, você vai. Você vem. Se você fala assim, eu vou estudar, você estuda. Se você fala assim, eu vou viajar, você viaja. O espírito está preparado. Se você fala assim, eu vou orar, você ora. Eu vou cantar, você canta. Se você diz assim, eu vou fazer uma música, você faz. Está dando para entender? O espírito está preparado. Você quer Deus, você quer orar, você quer jejuar, você faz. Você quer ler a Bíblia, você ora. Mas a carne é fraca, aí que entra. É aí que muitos de nós desistimos. Emoção. Jesus está dizendo aqui sobre emoção, a natureza carnal. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque a carne combate contra o espírito, e o espírito contra a carne. Lá no livro de Gálatas, não é isso? Na verdade, o espírito está pronto, está preparado, mas a carne é fraca. As nossas emoções é que leva o espírito da gente
a cair em contradição, a desobedecer ao Senhor. É as emoções. Entre as emoções, o sentimento de piedade, de coitado, né? Entra essas emoções, e essas emoções atrapalham o fluir do Espírito, a nossa liderança, o nosso querer atrapalha. E aí, se a gente não vigiar e não orar, caímos em tentação. Amém? Próximo versículo. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Faça a tua vontade. Aí Jesus entendeu, né? Encontrou os discípulos dormindo, primeira, segunda vez. Próximo versículo. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Próximo versículo. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ele falou as mesmas palavras, tá? Qual mais o próximo versículo para a gente passar para... E chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eis que o quê? É chegado o quê? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E agora nós vamos ver aqui em Lucas, capítulo 22. Pode colocar aqui, tá? Lucas 22. Vamos fazer o desfecho. A partir do 42. Lucas 22, 42. 22, Lucas 22, 42. Pode ler para a gente, pastor. Dizendo: pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aí completa o que a gente acabou de ler. Continue. E apareceu-lhe o anjo do céu que o fortalecia. É aqui que eu quero chegar. E apareceu o quê? Um anjo do céu que o fortalecia. O anjo do céu. O anjo fala, está dizendo o anjo do céu, está dizendo que apareceu aqui um anjo de Deus. Na tentação apareceu o espírito de Satanás, tá? Quando ele estava orando e jejuando. Mas na hora da morte, da agonia, aparece para ele, já que os homens, os seus discípulos, não puderam interceder, ajudá-lo na oração, naquele momento de aflição, em que ele estava muito angustiado. Então agora Deus envia um anjo, e apareceu-lhe um anjo do céu, e o quê? Que o fortalecia. Fortalecia, o confortava em palavras, tá? E nesse momento, irmãos, quando a gente passa por essas angústias, é necessário que, ao menos que um anjo, se não tiver ninguém para te ajudar, ao menos Deus envie um anjo para te ajudar, para te confortar, para te incentivar. Olha, Deus não ouviu a tua oração, não? Não. Mas Deus, Ele está contigo. Deus, Ele vai te dar vitória, tá? Deus sabe o que faz. O anjo estava ali, dando todo apoio para Jesus, né? Incentivando, olha, continue, é assim mesmo. Mas daqui a pouco você vai estar em glória. Deus vai restituir, né? Vai trazer nesta terra um trono de glória, salvação para muitas pessoas do teu povo.
e também muitas gentios, uma nação em nação, povos, línguas e tribos. Aleluias! Jesus estava sendo confortado ali, né? O anjo certamente falou muitas palavras. É naquele momento que você está sepultando seu pai, sua mãe, alguém da sua casa, da sua família, e você está desconsolado, angustiado, triste. O que vou fazer a partir de hoje? Aí vem o pastor, o irmão, alguém da família, né? E começa a falar palavras de conforto, né? Para aliviar o teu sofrimento. E com Jesus não foi diferente. Quando ele precisou de carregar a cruz, cansado fisicamente falando, então um certo homem chamado Simão Cirineu o ajuda. Então, se Jesus estava fraco fisicamente falando, é porque ele não usurpou o direito, o poder de Deus na sua vida. Está dando para entender? Agora você entende melhor o porquê de tudo isso. Porque ele estava ali 100% humano, sentindo aflição, angústia de morte, tristeza profunda, tá? Mas uma coisa que eu vejo, Deus não permitiu que Satanás se aproximasse dele, mas foi ali o anjo daquele momento, foi um anjo. Na tentação, no jejum, Jesus tinha que realmente passar por aquela prova, porque seria início de uma jornada, início de uma luta, de uma guerra, e Jesus haveria de vencê-la com a palavra de Deus, com o testemunho de Deus. E ele recebeu a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo o capacitasse, para que ele não viesse vacilar, porque ele não poderia ser um cordeiro com mácula, com mancha de pecado. Ele tinha que ser um homem, um profeta, um cordeiro puro, maculado, para que fosse levado à cruz sem pecado, conforme um animal, o cordeiro, sem pecado, puro, substituía os homens pela lei, sangrava seu cordeiro, e o pecado, e Deus o perdoava, o seu povo. Pois agora ele precisava de assumir o lugar desse cordeiro como homem, e ele não haveria, e diz a palavra, tá? Que Jesus não pecou, ele não teve pecado. Ele foi o cordeiro digno de toda aceitação diante de Deus, para morrer numa cruz como símbolo de maldição, para nos trazer a graça, o dom da vida, em que Adão e Eva houvera desprezado. Eles desprezaram o dom da vida através da desobediência. Mas agora está aqui o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão, Cristo, ele veio para nos trazer vida, e vida e paz, vida com abundância. Continuando aqui, próximo versículo 44, 45. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mateus não fala sobre as gotas, mas Lucas já revela. Por isso que é bom você ler, né, os dois livros. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que o corria até o chão. Teoricamente você pode, mas irmãs, ninguém pode imaginar a angústia do Senhor Jesus. Jamais alguém
passou por isso, de sofrer tanta angústia, né? Às vezes a gente sofre angústias e acaba tendo um AVC, um derrame cerebral, não é isso? Então Jesus estava ali, né, angustiado, e o suor se converteu em sangue e corria até o chão. O cordeiro já estava ali todo vermelho, derramando seu sangue pelas nossas vidas, tá? E presta atenção, esse é o sacrifício real, é o sacrifício do Filho de Deus. Ele não usou animal, não usou profeta, foi o próprio Deus, Filho de Deus, que se sacrificou pelas nossas vidas, pelas nossas almas. A sua vida pertence a Ele. Ele comprou-te com sangue puro, sangue do Filho de Deus. E você precisa ter cuidado. Você não pode menosprezar o dom de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo, aquilo que Deus tem te dado, a paz, o amor, a alegria, o perdão, a saúde, a salvação, o prazer de louvar. Você não anda angustiado neste mundo, você não anda perturbado, né, com medo da morte. Você tem por herança a salvação, quando bilhões de gente nunca ouviu falar desta salvação, e você recebeu de Deus. E agora cabe a você guardar, zelar, porque o presente que Deus nos ofereceu e nos oferece, tá? Custou um preço muito grande para nós ficarmos brincando de ser crente. Leve as coisas de Deus mais a sério, tá? Busque um pouco a Deus, leia palavras, se dedique um pouco mais, para que você possa pelo menos demonstrar ao Senhor Deus gratidão. Que nós não venhamos ser ingratos por tudo que Ele fez por nós, e agora a gente vai menosprezar, envergonhar o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, os anjos que se encontram conosco 24 horas. Então é bom você ouvir isto, tá? Para que no momento que você tiver o seu trabalho, seja onde quer que você andar, que você lembre que o sacrifício do Cordeiro de Deus, tá? Vale a pena você, pelo menos, que você possa procurar andar em obediência e temor, honrando a obra grande que Deus fez na vida de Jesus, o preço que Jesus pagou por você. Pelo menos você honre a Deus, tá? Porque ninguém poderia pagar esse preço. E volto a dizer, não foi profeta, filho de profetas, todos, não foi Maria, não foi José, não foi ninguém, tá? Foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que deu a sua vida por nós, tá? É uma responsabilidade muito grande que nós trazemos sobre as nossas vidas. O nome de Jesus está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja. Por isso que nós devemos ter cuidado para não manchar e não escandalizar o nome de Jesus. Dentro das igrejas tem que ter reverência. Você está indo para a casa do Senhor, adorar ao Senhor. Você não está indo para um encontro, um casamento, né? Para dançar, para brincar, não. Tudo tem o seu momento, tem a sua hora. Mas na casa do Senhor, e mesmo nas festas, e mesmo nos lugares aonde você sair, tá? Você tem que saber o seguinte: Deus está contigo. Você precisa ter um comportamento diferenciado, porque Deus está ali com você. Aleluia. Os anjos do Senhor estão ali. Você é diferente dos demais. Você tem que se comportar como tal, como filho de Deus.
Nunca se esquecendo que Deus tem compromisso com você. A palavra de Deus está sobre você. Os anjos do Senhor estão sobre você. É promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então vamos ver aqui, mas para nós terminarmos, pode ler os outros seguindo até o 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantai e orai. Tem o 47 ainda, vamos lá? E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Vai lendo, vai lá. Tem até 71, tá? Acabou, né? Tem até 71 ainda. Terminou? Vamos lá. Vamos ler lá, vamos lá. Próximo. E Jesus disse: Judas, com um beijo traísse o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e aos anciãos que tinham ido contra ele: saíste como a um salteador com espadas e varapaus? 52 que você falou. Olha as pessoas que subiram os montes, sacerdotes. Quem mais? Vamos ler. E Jesus disse aos principais dos sacerdotes, os principais e capitães do templo, quer dizer, Anás e Caifás estavam ali para prender Jesus. Os guardas, soldados romanos, sob o comando dos príncipes de Israel, os dois líderes, os dois cabeças religiosos, não estava lidando com qualquer pé de chinelo religioso, não. Foram os principais, né? Os sacerdotes, sumo sacerdote, melhor dizendo. Leia. Os capitães do templo. Os capitães do templo. Que mais? E anciãos que tinham ido contra ele. Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Mais um. Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Agora eu quero fazer o desfecho aqui